paz do Senhor a todos amados, amém? Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, onde eu aprendi a amar e gostar dessa cidade e de conhecer o povo escolhido de Deus, né? Eu fico maravilhado de como essa palavra tem mudado a vida de muitas pessoas, porque mudou a minha. E quando perguntam para mim, você precisa provar? Eu não preciso provar para a minha vida. É só olhar para a vida da minha família e ver o que essa palavra faz. Porque muitas vezes a gente tenta trazer um meio teológico para explicar, mas eu acho que isso tudo é balela. Eu acho que a nossa vida fala mais alto do que essa palavra pode fazer nas nossas vidas, quando valorizamos a palavra de Deus. E a gente tem andado em alguma cidade ministrando a palavra de Deus, e ali a gente conhece as pessoas, vai falando do Senhor, vai conversando, e eu fico vendo como é que é uma vida espiritual. Muitas vezes é que não é uma montanha-russa, né? Aquela grande montanha-russa é cheia de altos e baixos. Mas o interessante disso tudo é que quando conhecemos a palavra de Deus e abraçamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, a palavra nos mostra que Ele decreta para a nossa vida vitória diante de toda e qualquer circunstância que vem de encontro às nossas vidas. Mas aí, olhando para a realidade da nossa vida, olhando dentro do nosso eu, percebemos que, Senhor, por que muitas vezes essas vitórias não acontecem na nossa vida? Se a tua palavra mostra, por que não acontece muitas vezes na nossa vida? Por que sofremos decepções? Será que a palavra do Senhor tem faltado? Será que Deus tem sido fiel conosco? Não. É uma palavra que eu meditei, o Senhor tem falado no meu coração, porque eu gosto às vezes de catar alguns livros e estudar os livros, né? E o interessante é que a palavra do Senhor vai se renovando. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, aonde Deus falou no meu coração. E é a palavra que eu quero comentar com os irmãos nessa noite. O Senhor vem abrir o nosso entendimento para tirarmos dessa palavra o ensino aonde devemos trazer a vitória em Cristo Jesus. Josué 6, versículo 17, 18 e 19. Depois a gente vai ler capítulo 7, versículo 1, de 5 a 13. Preste bem atenção. Diz assim a palavra do Senhor: porém, a cidade será anátema ao Senhor, quer dizer, será maldita ao Senhor, ela e tudo como houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que viramos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e outro deles. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 5: e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Em
prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar o Jordão do povo, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomaram-nos 30 anos, ou ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel deu as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então farás o teu grande nome. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que está prostrado assim sobre o meu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amém? Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai amado, Deus bendito, louco o nome do Senhor por essa palavra. E quero te pedir, Senhor, o Senhor envia a tua palavra e ela produz o fruto para o qual foi enviada nessa noite. Que eu diminua e tu cresças, mas que eu seja instrumento de barro para que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Nazareno. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade na minha vida e na vida dos meus amados irmãos que aqui estão. Porque o Senhor está bem íntimo do nosso interior, Senhor. E que o teu Espírito Santo tenha total liberdade. Fala, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meu Deus. Como havia comentado aos irmãos, a palavra nos promete vitórias. Se pegarmos ali de Gênesis e Apocalipse e analisarmos os homens, nós vamos ver que cada um tem uma dificuldade em particular, mas em todo momento a mão do Senhor era sobre a vida deles, e Jesus nos promete essa vitória. Ele fala que nos daria vida em abundância. Ele fala que rios de água viva fluiriam no nosso interior e nos guiaria para a vida eterna. É algo que não ia se secar, é algo que daria a vida toda. Vida em abundância, presença abundante. E se olharmos para o livro de Josué, Deus também prometeu vitória a ele. Mas o Senhor direciona. Para no capítulo 1, vamos ler algo que Deus fala para ele, que foi o sentido da vitória dele. Josué 1, versículo 8. Eu quero que a igreja leia junto, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Esforça-te, tem bom ânimo, não pare
Senhor teu Deus é contigo por onde? Que promessa! Que coisa linda do ser humano de ter a presença, a cobertura de um Deus que é reto, um Deus que é justo, um Deus que não peca, um Deus santo. Eu olho para isso e falo, meu Deus, eu queria entender essa graça. Eu queria entender esse amor, de olhar para a minha vida, para a tua vida e não abrir mão de nós, pecadores, limitados. Mas por tudo isso, Deus olha para a minha vida e para a tua vida e fala, olha, eu não abro mão da tua vida. E eu olho para essa passagem, eu vejo aqui o carinho do Senhor para o povo dele. E Josué teve uma aprendizagem linda, pastor Josué Moisés. E ele adquiriu um ensinamento maravilhoso de buscar no Senhor em todas as circunstâncias. Porque o Senhor daria vitória ao seu povo. Mas por que isso muitas vezes não funciona na nossa vida? Quantas vezes temos derrotas? Derrotas muitas vezes que afligem a nossa alma. Derrotas que muitas vezes nos incomodam. A nação de Israel, quando atravessou o Jordão, o Senhor falou para eles, olha, vocês vão vencer Jericó, vocês vão destruir. E o interessante é que eles ouviram a palavra do Senhor e creram na palavra do Senhor. Olha, vocês vão rodear Jericó, e eles fizeram conforme tudo Deus havia falado. E Deus falou para ele, olha, nessas lutas você não vai fazer nada, vocês só vão obedecer e vai ver o que eu vou fazer com vocês. O interessante dessa história é que eles viram o poder sobrenatural do Deus que o ministro nessa noite. E esse Deus que deu a vitória lá atrás é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que quer dar a vitória para a tua casa, para a tua família, para os céus. O interessante é que a vitória foi tão tremenda que olha que aquelas muralhas caíram, o povo ficou numa felicidade, num alvoroço tremendo, porque viram que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas. Isso é maravilhado esse Deus. E ficaram tranquilos, vieram andando, daqui a pouco os olhos daquele povo vão lá para Ai. Aí vem o conselheiro Josué. Olha o tamanho de Ai, esse tamanho aqui. Vamos mandar 2 ou 3 mil soldados para lá. Vai mandar o exército inteiro, não precisa, é muito pequeno. Josué falou, tá bom, vamos mandar 2 mil, 3 mil soldados para lá. E nós vemos que eles foram para lá. Mas eles perderam a luta, eles foram derrotados. E a palavra diz que eles murmuraram. O que nós vemos aqui? Que incendeu o coração do povo. Voltaram com uma lamentação, lamentando, murmurando, e já se esqueceram do que Deus havia feito, da grande vitória que Deus havia dado ao povo. O interessante é que aquele povo veio murmurando, chorando, contando para Josué o que havia acontecido. E Josué, como líder que era, abraçou a causa daquele povo e começou a questionar com o Senhor. Se a gente olhar aqui no capítulo 7, no versículo 6, você vai entender que Josué rasgou as suas vestes no sinal de humilhação, se prostrando diante de Deus, não entendendo por que ele havia perdido aquela batalha, e começou a questionar com Deus, Senhor, por que o Senhor me tirou de lá? Por que o Senhor não se tivesse fechado lá, para não ser envergonhado aqui, uma cidadezinha tão pequenininha assim? O Senhor falhou, o Senhor foi infiel conosco. Eu olho para essa passagem e falo, meu Deus, e toda vez eu ouço. Quantas vitórias o Senhor já nos deu? Mas basta uma pequena notinha, a gente já se esquece de tudo e começa a murmurar. Já começa a lamentar.
E o que é mais triste, fazer de Deus um Deus infiel. Eu olho para essa palavra e falo, Senhor, que tempo de lamentação é esse? Mas se olharmos a Bíblia toda, não aconteceu só na vida dele, não. Olha o que aconteceu com eles. Caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, destruiu os 450 profetas. Ali chega uma cartinha para ele, afrontando, ameaçando. Ele treme, já se esqueceu do Deus que fez o sobrenatural, já começou a murmurar, já entrou em desespero, correu, fugiu, falando assim: só eu fiquei. Como o ser humano é limitado, a gente se esquece das coisas que Deus faz. Basta ver uma notícia de novo e a gente endurece. E assim foi que a vida de Elias começou a entrar na murmuração. E tem muitos homens hoje que, por falta de discernimento, começam a murmurar, queridos. Basta vir uma luz, os problemas afetarem a nossa vida, questionamos a fidelidade de Deus. E o mais triste, tem muito tempo por aí que ensina errado as pessoas. Fala assim: olha, foi Deus contra a parede. Nossa, eu já vi esse ensinamento. Você tem que ir com Deus contra a parede, você tem que exigir de Deus. Quantos homens hoje, por falta de discernimento, descreiam a palavra de Deus, questionamos a palavra de Deus. Passou um momento difícil, e Deus sempre nos prometeu vitória constante na nossa vida. Mas o que tira a vitória da nossa vida? O que nos separa dessa vitória? Por que a gente não tem esse êxito? Aqui no capítulo 7, no versículo 10, Deus começa a trabalhar na vida de Josué. Vamos ver o que aí? O que está escrito aí no versículo 10? Então disse o Senhor a Josué. O que ele disse? Por quê? O que o Senhor falou para ele no versículo 11? Israel pegou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Volta lá atrás, 6. Vamos ler o que o Senhor disse para ele aqui no versículo 17, 18, 19. Ele diz assim: porém, tudo que está naquela cidade lá é anátema, é maldito. Só a prostituta Raabe vai ter vida que estiver com ela, porque ela fez um pacto, guardou os nossos direitos. Versículo 18, ele diz assim: não somente guardai a maldição do anátema, para que não vos metais debaixo de maldição do anátema, tomando dela, e assim sai maldito toda a tua casa, toda a tua família. Mas ele vai mais além: porém, toda prata, ouro, vaso de metal será sacrificado ao Senhor. Maldito, eu posso dizer para você que anátema é o pecado. Existe pecado bendito? Eu nunca vi pecado bendito. Todo pecado é maldito. Todo pecado traz maldição para a minha vida. Todo pecado traz maldição para dentro da minha casa. Toda atitude tomada fora da direção da palavra de Deus vai estourar dentro da sua casa. Se vocês prestarem atenção no que nós temos, no Salmo 90, ele fala que o Senhor conhece os nossos pecados, até os pecados em oculto. Nós vemos agora à noite. Eu entro para orar ao Senhor, eu já entro ligado no que o Espírito Santo está falando para a igreja. E olhando para esse texto, para essa palavra, eles foram derrotados, não é porque Deus foi infiel com eles. Eles foram derrotados porque eles quebraram o compromisso com Deus. Josué, você está reclamando aí, meu filho?
O sentimento humano é muito limitado. Basta a gente ser contrariado. Eu estou falando para você, eu estou falando de mim. Porque antes de eu pregar para vocês, Deus sabe comigo. Basta a gente ser contrariado. É ou não é? Você vai falar uma coisa do seu serviço em algum lugar, alguém te contraria, o sangue sobe, você tem que contar até 1000, porque 10 às vezes você não consegue. Basta ser contrariado. E eu olho e vejo que todo pecado amaldiçoa a nossa vida, porque o pecado diante de Deus tem cara de pecado, tem gosto de pecado e tem tragédia de pecado. E o interessante, olhando para essa palavra, Deus fala para ele: filho, foi vocês se quebraram. E hoje eu vejo que tem pessoas vivendo o evangelho barato. Mas como assim, pastor, o evangelho barato? O evangelho é onde não há transformação. O evangelho é onde não há mudança. É o evangelho barato. É o evangelho onde não produziu nada. Muitas vidas hoje não conseguem cumprir a igreja, a casa do Senhor, porque tem vivido o evangelho barato. Quem sabe aqui que eu estou testemunho do meu filho? Quem? Levanta só. Não tem mais um testemunho ao contrário. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja meu Deus. Mais um testemunho. Eu estava no clube onde eu moro, no clube dos sargentos, eu estava lá com os amigos, meu filho saltou aqui em casa. E ele falou com a minha esposa. E falei: bem, fica aí, que eu vou lá falar com o pessoal, eu volto, você fica de olho no Gabrielzinho, ele gosta de comer. Ele catou a bicicletinha dele e começou a andar. Daqui a pouco chegou um amigo meu e falou: ô Luxinho, dá uma corridinha lá no hospital, lá do seu filho, dá uma reladinha nele. Falei: é uma reladinha, meu filho? Esse negócio já não me faz bem. Corri, vou caminhar lá dentro, chegou lá no hospital. Eu vi meu filho todo ensanguentado em cima da maca, cabeça cortada, saindo sangue do nariz, da boca. Ele tinha sido atropelado. Lá onde eu moro, só pode andar 30 por hora dentro do condomínio militar. E o camarada que atropelou meu filho deu uma frenagem no chão de 6 metros, mais ou menos. Eu fui até o local depois de madrugada, eu fui lá ver que ele tinha sido atropelado. Só o camarada olhou para mim e falou: estava 30 por hora. O interessante é que bateu no meu filho contando para mim, se o carro bateu nele, bateu nele, se ele deu estrelinho. E disse que caiu de testa no chão, aí ele cortou a testinha dele. Só que eles, dentro daquela ambulância, foi uma angústia muito grande no meu coração. Eu pude ver que o ser humano não é nada. Vocês lembram que nós dizemos ali: Senhor, ensina a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Isso aí vai mostrar para nós que a nossa vida passará. Se não é contar os dias, está falando que a morte vai chegar. E eu olhei para a vida do meu filho, com aquela médica do meu lado, meu filho ensanguentado, batendo o rosto dele, eu não queria que ele dormisse, ele queria dormir, não falava comigo, aquela agonia, eu comecei a olhar. Baixei minha cabeça e comecei a falar para ele: Deus, eu amo meu filho. Eu sei que o Senhor ama ele muito mais do que eu. Mas eu amo meu filho. Esse menino, desde os 2 anos, passou muita dor. Senhor, deixa meu filho comigo. E fui orando, Senhor. Foram os piores 20 minutos que eu passei na minha vida, gente. Porque você não sabe o que é se quase perder um filho ali, aquela agonia dentro de mim, aquela angústia. Mas eu tive aonde buscar. Eu sabia em quem eu podia confiar. Porque o momento da angústia, o momento da luta, é que o inimigo se levanta contra a tua vida, para você que Deus é infiel, que Deus te deixou, que Deus te abandonou, levar você a desacreditar nas promessas que estão na palavra de Deus. Antes, medite no livro dessa lei de dia, não, nós lemos, e se comprometa, quer dizer, tem a vida da palavra, a fazer tudo como está escrito, porque o Senhor fará prosperar, o teu caminho será vencido.
situação poderia ter sido pior. Interessante que chegou lá, já passou na frente de todo mundo, fez ressonância do corpo inteiro, só não corta na testa. Ficou lá a marca do testemunho para a glória do Senhor. Ficou lá. Por isso que eu falo, nós temos que lutar para ter discernimento do que tem valor realmente para as nossas vidas. Porque, gente, é desleal a guerra cristã. Por quê? Porque esse mundo tem uma pressão forte sobre as nossas vidas, sobre a vida desses jovens. Meu Jesus, eu louvo teu nome por essa mocidade aqui. O mundo aí fora como já desejava, atrai demais a mocidade. Eu vejo a graça de Jesus sobre a vida desses jovens, porque é desleal a pressão que esse mundo tem sobre a vida do ser humano. E eu olho para essa passagem, eu vejo que tudo que separa a gente de Deus são os nossos valores. Porque aonde estiver o teu coração, aí está o quê? O teu tesouro. Mas o Senhor fala que a consciência da carne. O que é isso, pastor, que você está falando? É tudo aquilo que nos atrai com felicidade. Porque nós somos rodados e atraídos pela nossa própria consciência. Quer dizer, eu sou engordado, eu sou atraído pela minha fraqueza, pelo que eu gosto. O inimigo da nossa alma, ele não tem caráter, ele vai agir na sua fraqueza. Porque eu olho para essa palavra e aprendo que se Jesus Cristo não for o Senhor da minha vida, nunca vai existir uma fé genuína. Porque, querido, o Senhor fala assim: olha, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Mas, pastor, é difícil, é mesmo. Buscar o Senhor é para quem é valente, é para quem tem garra, é para quem tem coragem de abrir mão de muitas coisas nesse mundo. Mas quando a gente começa a perceber o que é intimidade com esse Deus, você vai vendo o que esse Deus faz, querido. Vou contar um testemunho para vocês, mas não é balela não. Eu estava totalmente apertado, também não é mensagem de autoajuda, para edificar a tua fé. Porque eu louvo o Senhor que no ministério nós somos nunca ministrando palavra de autoajuda, porque a autoajuda só ajuda quem escreve o livro, mas ninguém. Eu estava muito apertado no começo da minha caminhada com o Senhor. Estava endividado, novo convertido, mas eu já aprendi a dobrar o joelho, já tinha aprendido a orar, já estava amando a palavra, e eu já tinha recebido o meu dinheiro pago a todo, que eu devia e não pagava a metade. E eu comecei a orar, falei: Senhor, tu és um Deus do possível, o Senhor abre uma porta, porque eu preciso, eu quero que o Senhor conserte a minha vida, eu não aguento mais essa situação. Ia passando pelo banco do meu coração para eu parar e passar o cartão. No que eu paro e passo o cartão, tinha R$1.800 lá depositado. Aí vem a luta no meu coração: tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro? O que não era meu? Eu já tinha tirado do meu salário. Aí eu tirei. Falei: ó, vou tirar, pago recebendo as coisas, depois eu venho aqui, parcela, vou pagar, o que vai acontecer? Resumi a história. Voltei lá, falei para o gerente, ele falou: não, esse dinheiro é seu mesmo. Eu falei: por que, entendeu? Não, porque você vai fazer um curso pela Nautilus e ele já adiantava o dinheiro. Eu falei: peraí, eu vou fazer um curso ano que vem. Não é agora. Eu olhei no prospecto lá da empresa: vamos fazer esse curso ano que vem. Sabe que foi coincidência eles trouxeram esse dinheiro para mim lá? Que eu iria usar esse dinheiro só ano que vem. Deus bradou na minha vida. Eu pude louvar o nome do Senhor. E vim olhando para a palavra e vendo o quanto nós estamos distantes. Porque Jesus Cristo, se Ele não for Senhor das nossas vidas, Ele não aceita. Eu olho para essa palavra: não existe fé genuína onde Jesus Cristo não seja o Senhor. Porque Jesus amaldiçoou o pecado. Eu olho aqui
nós vamos conversar. Essa salvação e morte, mas é uma realidade. Uns serão salvos, outros serão condenados. E o juízo vai acontecer. E o Senhor sempre nos prometeu vitória, vitória, vitória. Mas olha a palavra, Deus havia avisado aquele povo: não toque nisso. Vocês estão entendendo a mensagem? Quantas vezes o Senhor falou: não pegue, não faça? Está escrito, você está lendo. Mas o que a gente faz? A gente começa muitas vezes a brincar com o pecado, achando que aquele pecadinho de estimação não tem importância. Aliás, a gente nem leva o pecado a sério. Tem pessoas que levantam a mão, ora a Deus, glorifica a Deus na casa do Senhor. E eu olho aqui muitas vezes brincando com essa entidade de Deus, aonde Deus olha para a minha vida e para a sua vida, no fato que você está sentado aí, é que Ele quer encher a tua vida com o Espírito Santo. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te encher, Ele quer que você faça um transporte, porque no momento que vier a luta contra a tua vida, a tua casa, Ele vai dar a tua vida. Eu olho para essa palavra, Senhor, por causa de uma pessoa, a igreja sofre luta, por causa de um pecado dentro de casa, a família toda sofre a luta. Eu olhei para isso e conversei com Deus. Por isso eu falo para vocês que a gente apanha duas vezes. Eu falo muito da minha família, das minhas filhas, do meu filho, coitada da minha esposa, gente. Do jeito que Deus mostra para mim, eu tenho que mostrar para eles. Foi uma palavra onde eu virei para o meu pastor, dei um abraço nele, falei assim: me perdoa, pastor, que teve luta que o Senhor colheu nessa igreja que eu tive parte. No momento que eu me vigiei, a gente peca, porque todo homem é pecador. Mas pela graça nós somos salvos, pelo sangue derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida, que nos limpa de todo pecado. Eu olho para essa palavra e muitas vezes nós enchemos a nossa mente com lixo, seja na literatura, um livro totalmente diabólico. Semana atrás eu peguei vamos de assunto, misericórdia, totalmente maligno e diabólico. Alguns programas da televisão afetam a tua família, vai afetar o teu coração. Olha o que aconteceu esse dia na Globo, coisa ridícula aquilo. Que falta de respeito à palavra de Deus, aonde Deus fez tudo perfeito, homem e mulher. Quantos cristãos estavam na televisão ligada, recebendo aquilo dentro dos seus lares? Sabe por que ele faz isso? Para você aceitar a imoralidade, para você aceitar o pecado e achar que não tem importância. E tem sim um pecado que separa de Deus. A Isaías 59, vamos ver a palavra. E muitas vezes a gente vai sendo bombardeado, a nossa mente vai enchendo de lixo, a gente vai enchendo o interior do nosso coração, da nossa vida de lixo. O que está escrito em Isaías 1 e 2? Toda a igreja achou? Amém? O que está escrito aí? Isaías 59, 1 e 2. O 2. Por isso eu começo a perceber que o inimigo da nossa alma vai nos levar
frustrante, um momento de decisão. Será que eu pego ou não pego? Será que eu pego ou não pego? Só que todo pecado, querido, amaldiçoa a vida. Todo pecado é maldição. Mas o Senhor está falando para você assim: olha, eu quero sarar a tua casa, eu quero sarar a tua vida, eu quero sarar a tua família. As minhas promessas estão de pé. Querido, esse Deus é um Deus maravilhoso. Olha o que esse Senhor fez. Leia em 7:21, vamos ler comigo. Olha o anátema, olha a visão aonde é confrontado. 7:21 diz assim: quando vi entre os despojos uma boa Babilônia, aquela capa era linda, tecida com fio de ouro, e ele viu aquela capa, uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. O que ele fez? Comecei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha casa, e a prata debaixo dela. O Senhor falou assim: ó, não pegue nada desta cidade. Mas o olho dele viu. O que ele fez? Ó, o jeitinho brasileiro. Ninguém viu. Ninguém vai. Pegou da capa. E o mais triste na vida de um cristão, do ser humano, quando entra pela porta do pecado, é que ele vai se aprofundando no pecado. Da capa, que ele pegou? A prata. Escondeu, não sei como, aquela capa debaixo da roupa. Ele olhou para a prata, cobiçou aqueles 2 quilos de prata e tapa no bolso. Começou a se complicar mais ainda na hora que ele viu o ouro. Capa o ouro, meio quilo de ouro e prata. Não tem ninguém vendo, eu vou levar para minha casa. Não tem ninguém, eu vou ficar, não tem ninguém vendo. Vou dar lugar para ninguém na minha vida. Não tem ninguém vendo. Levou lá para dentro da casa dele e enterrou lá. Eu olho e falo: Senhor, como caminhamos para o pecado, nos afundando cada vez mais, e muitas vezes o que Deus está trabalhando na nossa vida, que é maldito, muitas vezes está lá atrás, antigo, que Deus quer arrancar da nossa vida, está lá no fundo do nosso coração, no fundo do quintal da nossa vida, lá enterrado, e Deus está falando: olha, precisa arrancar, é preciso cavar e tirar isso, apresentar no altar do Senhor para ser queimado. Eu falei: Senhor, nós não estamos levando a sério a tua palavra, aonde precisa ser arrancado das nossas vidas essas coisas que nos separam de Deus, porque são malditas. Nós, como homens, somos sacerdotes da nossa casa. Atitude que eu tomo fora, a decisão que eu tomo fora, o pecado terrível diante do Senhor, vai estourar lá na minha casa, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Eu olho e falo: Senhor, esse Deus não abre mão da nossa vida, e Deus está sempre falando, e Deus chama a atenção a quem ele fala: olha, Josué, Israel pegou, eles pegaram o anátema, eu não falei que era para pegar, eu falei que tudo que estava lá era para ser destruído, a capa era para ser queimada, mas o ouro, a prata, o metal, o ferro, era para o meu altar, era para ser consagrado a mim. O interessante disso tudo, que a palavra diz que eles também roubaram, estavam roubando o que era consagrado ao Senhor. Aí Deus chamou a atenção: roubaram, 7:11, eles roubaram e mentiram. Quando Deus pede para mim consagrar algo e eu não consagro, porque Ele está me pedindo, eu estou pecando, eu estou roubando a Deus. Quantas vezes Deus tem pedido a consagração da tua vida, ou uma dedicação maior do seu tempo para Ele?
Esse Deus é real, mas quando eu começo a entender que existe mais de 33.000 promessas nessa palavra, e eu olho e falo, não, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso, Senhor, tomar uma decisão, porque tem muitas coisas da minha vida que precisam ser destruídas, que precisam ser arrancadas, porque a palavra, ela vem para lavar a nossa vida, para nos mostrar o quanto somos errados. E eu olho aqui, eu vejo que todos os outros despojos, aí que eu vim entender o que Deus está mostrando. O Senhor falou para ele, a primeira cidade é a primícia é minha, a primícia vai ser consagrada a mim. Aí se você tratar o livro de Josué, igual nós estudamos o livro de Josué, e ler o livro todinho, Deus deu todos os despojos de cada cidade que era vencida e abençoou a toda aquela nação. Ele encheu toda aquela nação de bens. Ele só requereu daquele povo a primícia. As demais cidades, o Senhor falou, não pode dividir com o povo todos os despojos dessas bênçãos. Eu quero abençoar. Por que o Senhor fez isso? Porque houve uma narrativa que às vezes a gente não percebe que Deus quer que a gente consagra nessa vida. Você está aqui porque você é produto de uma escolha. Não foi você que escolheu estar aqui. Foi um Deus justo, um Deus reto, um Deus rico, um Deus santo, que olhou a tua vida e te escolheu. Só que Ele te escolheu para ser vencedor, querido. Ele te escolheu para fazer a diferença. Porque vão vir lutas, vão vir problemas, vão vir luta. Mas quando a gente caminha com esse Deus, você tem um apoio natural, você pode se apoiar, porque você sabe que a vitória virá. E as coisas de Deus é assim, ó. Isso é para os impulsos e intimidades. É que os nossos valores têm se perdido diante do que a sociedade apresenta para nós. E as coisas que a sociedade apresenta é antagônica à palavra de Deus. E eu fico olhando aqui, nessa palavra, eu vejo que aquele povo não tiveram bênção porque pecaram. E o Senhor falou para eles, ó, não vai haver bênção sobre aquele povo enquanto não se consertarem diante do Senhor. Querido, tem luta que eu passei na minha vida que eu não precisava ter passado. Teve momentos de angústia que eu pensei em abandonar tudo que eu não precisava ter vivido. É que os meus olhos, os meus valores estavam presos nas coisas dessa terra. Ao momento, se você não parar e olhar para a palavra e falar, não, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou procurar aplicar a tua palavra no meu coração, porque eu tenho promessas para viver, eu tenho promessas para a vida dos meus filhos, eu tenho promessas para a minha casa, eu quero vivê-las. Mas o que me separa da promessa é tudo aquilo que desagrada a Deus: vício, droga, mentira, desonestidade. O jeitinho brasileiro tem que se arrancar no nosso coração. Quantas vezes a gente vê um irmão querendo enganar o outro? Misericórdia. O Deus que nós servimos é um Deus santo. E o que Ele mais quer em sua vida? Querido, o véu se rasgou de cima a baixo. Você tem chance, eu tenho chance de entrar em comunhão com esse Deus, de falar com esse Deus e ser abençoado por Ele. Nós temos livre acesso a esse Deus. E o que Ele mais quer é nos dar uma vida de abundância. Abundância na presença dEle. Porque muita gente confunde bênçãos do Senhor com coisas materiais dessa terra. Jeremias fala que os bens do Senhor é o óleo, o mosto e o trigo. Você sabe o que é isso? O óleo, o mosto, o trigo, isso são os bens do Senhor. É a presença constante de Deus na tua vida, alguém vai cuidar e não vai deixar faltar nada.
Agora as coisas dessa terra vão obedecer, vão ficar aí e falam assim: trabalha, usufrua do suor do teu rosto, esforça-te rebolando, porque eu te ajudo. É a mesma coisa que falar assim: eu vou fazer o vestibular, porque antes eu estava na faculdade. Mas se eu não estudar, como o Espírito Santo vai me lembrar disso? Tá? Se eu não trabalhar, o Senhor está falando: olha, trabalhe. Porque no momento que você vai estar trabalhando, o dinheiro que você ganhar, eu vou prosperar o seu dinheiro. Aí aquele pouco Deus vai transformando muito. E a hora que você vê, você adquiriu o que você queria, você conquistou o que você queria, mas essas coisas não te prenderam de adorar a Deus. Tem muitos lugares que faz o contrário. A palavra manda você olhar para o alto de Cristo, caminhar com Cristo, não deixar que o pecado, o vício, a droga, a mentira, a maledicência, a falta do amor te separe da presença de Deus. Prossiga para o alto que é Cristo, porque as bênçãos nos... O que a bênção vai fazer? Vai nos alcançar. Quer dizer, se meu alto for Cristo, as bênçãos vão estar à frente da bênção. A bênção vai me alcançar. Agora, se eu vir para correr atrás de bênção, Jesus só fez mais atrás. Eu estou contramão com a palavra. Vocês estão entendendo? Eu poderia estar aqui falando assim: ó, Jesus vai tirar o vermelho, Jesus vai fazer você rico. Não, você vai tirar o chuva. O que transforma o interior do homem é a palavra de Deus. Quando eu me comprometo com ela, eu vou ser ricamente abençoado. Eu falo isso para vocês que eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso na minha casa. É fácil, pastor? Não. A gente tem que abrir mão de muitas coisas. Eu estava no meu sofá, assistindo um. Mas eu acho que uma coisa mais gostosa que está na presença de Deus. Principalmente quando a gente entende que não há outro Deus a não ser o nosso Deus, está na presença de Jesus. Porque no momento que você começa a sonhar diante do Senhor, Deus tem plano para a sua vida. Mas Ele fala para você assim: olha, arranca da tua vida toda a podridão, arranca isso anágena enterrada aí faz anos. Porque pecado a gente confessa para Deus. Pecado a gente dobra o joelho e reconhece: o meu não fura. Eu sou igualzinho a você, eu pego e falho. Mas graças a Deus, eu tenho um pouquinho de discernimento de dobrar os meus joelhos e humilhar diante desse Deus. A graça vem, o refrigério vem. Ele sabe da tua limitação, meu Deus. Ele conhece a coração, ele sabe o seu deitar, o seu levantar. Se você não vigiar, os pensamentos vêm. O inimigo joga dardos inflamados na tua vida, na tua mente, para te separar de Deus. O que você tem que fazer? Acorda, igreja. Toma posse da bênção, mas de jeito que é compromisso com a palavra. O poder está na palavra. Eu olho aqui. Enquanto Josué orava, Josué clamava, o pecado era tirado no meio do povo, e Deus falando para ele: eu vou sarar esse povo, porque eu sou fiel, eu vou sarar a tua casa, eu vou sarar a tua vida, porque eu tenho promessas de bênção, de vitória para você viver. Mas para você entender algo, a consequência do pecado, você nunca vai vencer luta espiritual nenhuma. Quer ver a consequência do pecado? Vamos ver, você entender a consequência. 7:12. Todo mundo achou, amém? Josué 7:12, vou ler para vocês. A consequência que causa o pecado. Tudo que não é correto, tudo que não é justo, nos separa de Deus por Deus de justiça. Eu tenho contato, no momento que a gente se esforça, Deus vem com a graça dele. O que é escrito aqui? Pelo quê? Os filhos, a minha igreja, pelo que a minha igreja não puderam subsistir, quer dizer, eles não puderam vencer a luta. Por quê? Perante quem? Seus inimigos, porque viraram as costas diante dos seus inimigos, por quanto estão o quê? Por
prisão, não serei mais. Pecado me separa de Deus. Deus não será mais comigo. Não puderam subsistir diante dos seus inimigos. Eu não vou conseguir ter êxito espiritual nenhum, uma vida camuflada, cheia de coisas que não agradam a Deus. Mas não é fácil, pastor, não é mesmo, gente. Mas você está aqui, você produz uma escolha. Deus olhou para você com algo especial. E a palavra diz que ninguém vai até Jesus se assim Deus não permitir. Deus não abre mão de você. Deus te ama, Ele te acha lindo do jeito que você é. Ele te acha uma fofura, querido. Você é a menina dos olhos de Deus. E quando eu começo a compreender esse amor, de olhar, eu olho para mim e falo, mas eu sou tão falho, eu sou tão caro, esse Deus eu abre mão de mim, eu sou tudo produto de uma escolha. Tem luta que eu vivi porque eu não consultei a Deus. José tivesse feito isso também, no momento que disse que chegaram para ele, que assustado Deus dele, eu acho que eu não teria essa explicação. Eu olho para essa palavra, eu chorei, até para a igreja, eu falei assim, olha, ele não entendeu nada. Porque lá nós falamos da gente fazer a leitura, eu falei de igreja assim, olha, se um dia eu morrer alguém aqui, às vezes eu vou brincadeira alguma coisa, eu quero pedir perdão. Eu não quero trazer a nada para a vida de ninguém. Porque pecado a gente confessa para Deus. Mas tem coisa que a gente tem que pedir perdão. Somente para as pessoas quando a gente machuca, a gente tem que entender que a gente tem que estar leve diante do Senhor. E para pessoas, a gente tem que pedir perdão. Esse Deus é lindo. No momento que se prostra diante dele, a palavra diz que ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. E eu olho para essa palavra para viver o amor de Deus. Sabe? Nós só vamos subsistir espiritualmente diante do Senhor no momento que a gente fala assim, Lourenço, tira toda a podridão do Senhor. Está na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha casa. Porque eu quero colher as bênçãos. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim viver, para minha casa viver, para os meus filhos viver. E eu começo a olhar e ver que quando eu entendo isso, eu deixo que o inimigo blasfeme do meu Deus. Toda vez que a gente peca, o inimigo da nossa alma vai e nos aponta diante do nosso Deus. Você sabia disso? Toda vez que falhamos, o inimigo da nossa alma, o nosso acusador, é o primeiro a nos apontar o dedo. Para blasfemar, o servo está fazendo o que eu quero. Está guardando dentro da casa dele lá o que eu gosto. Aí sabe o que acontece com a gente? Tem vitória. Senhor! O Senhor não está me ouvindo, Senhor, porque essa luta. Mas para o minuto, olha para o interior. Gente, o povo de Deus é mais do que vitorioso. E quando a gente não quebra essa comunhão com Ele, beleza? Você vai vencer. Seja lá onde você estiver passando, permaneça fiel. Permaneça na posição, não saia da sua posição. O tempo é de Deus, tem um tempo de Deus na vida da tua vida, mas pelo teste do tempo ninguém quer passar. O ser humano é terrível, gente, sabe? Que é logo, ansiedade. Caleb não chegou, mas Josué falou: Josué, eu vim tomar posse da minha bênção. Faz 40 anos que eu recebi essa promessa. Mas eu vim tomar posse hoje, sabe por quê, Josué? Porque eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. A minha fé é a mesma, a minha força é a mesma, e eu estou firme aqui, ó, não esmureci. 45 anos se passaram, e ele tomou posse da bênção que Deus tinha para a vida dele. Não é que você vai viver esses 45 anos
porque Deus tem um tempo determinado na vida de cada um. Mas no momento que Deus falou com ele, Deus deu algumas ordens para ele. O que está escrito aí em 7,13? Leia. Já estou ensinando, viu, queridos? Qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele? A primeira coisa na vida do pecador, que está passando na luta, por exemplo, eu falo isso para vocês, eu já vivi isso. Eu não sou diferente de vocês. Tinha momentos que eu me revoltava, xingava, tinha defeito nos presbíteros, um tem o cabelo cheio de gel, o outro não tem cabelo. Eu procurava ver defeito em todo mundo. Eu procurava passar dos outros, empurrar para eles o que estava dentro de mim. Eu queria ter razão daquele estado emocional que eu estava vivendo. Mas chegou um momento que eu comecei a olhar para a palavra, e a palavra eu podia enxergar que o problema era eu. Que o problema era o meu posicionamento diante da palavra de Deus. E eu confesso para vocês, não foi fácil. Foi dobrando o joelho, foi pedindo a graça, que Deus foi limpando a minha vida, que Deus foi limpando a minha casa. E hoje eu olho para essa palavra, Deus está falando assim: ó, levanta-te. Primeira coisa que Deus falou: levanta-te e toma uma atitude. Primeira coisa que Deus quer de nós é não ficar prostrado. Levanta-te. Se fosse necessário voltar a cruz para a tua vida, eu voltaria. Você tem um valor tremendo. Foi pago um preço de sangue por você. E eu morri, não foi por você sofrer. Viver a vida cheia de angústia, de dor, não. Eu morri para te trazer a vitória, a paz que só há em Cristo Jesus. Eu olho para essa palavra, a primeira coisa que tem atitude para servir a Deus. De lutar para fazer conforme a palavra manda, porque a palavra ensina. Igreja, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem vitória que nós vamos viver, que elas estão de pé, a promessa do Senhor estão de pé. Mas Ele está falando assim: olha, muda, que 2014 seja diferente da tua vida. Mudança não é fácil. Se você come com a esquerda, tenta comer com a direita para você ver, tem dificuldade. Mas você não pediu mudança? A mudança vai mexer com todo mundo. E vamos escolher aquilo que importarmos. Então o Senhor fala assim: ó, levanta-te, toma uma atitude. Como Josué fez. Então os pés do Senhor. Falou: Senhor, tira toda a podridão, perdoa, Senhor. Quantas vezes o Senhor quer ouvir isso de nós e a gente nem para pedir perdão a gente se prostra? Porque a gente está acostumado já. O pecado já não acusa mais. O pecado não machuca mais. Já virou um companheirinho de estimação. O Senhor está falando assim: olha, eu tenho promessa, você viver, mas o jeito que você está, tem que haver conserto. Tem promessas de fé. Eu permaneço fiel à minha palavra. O interessante é que ele fala uma segunda coisa: santifica o povo. Santifica o povo. Porque quando eu busco a santificação em Deus, a santificação do Senhor, todo e qualquer inimigo que se levantar contra as nossas vidas será destruído. Esse Deus é fiel. Ele vem com o seu poder e destrói, querido. E aí daquele que toca em você. Não mexe com Deus, mas ele sabe aonde você está mexendo. Não mexe no cérebro do Senhor, não. Você vai pagar um preço caro. Santifica o povo. Querido, vamos ser realistas. Vamos ter vida com Deus, realmente. É uma palavra de Deus, viu, gente, hoje. É palavra de Deus, é palavra de vitória. Eu estou falando que Deus tem promessa, que elas estão de pé. Você está recebendo isso? Receba, amado. Deus tem promessa para a tua vida. Mediante o que nós somos ministrados aqui, o Senhor falou, o inimigo vai ser destruído no momento que a gente confessa o pecado, no momento que eu rasgo o meu coração para o Senhor e falo: Senhor, eu sou totalmente dependente da tua graça. Você pode dizer para o seu cabelo assim: fica pretinho, não fica branco, né, meu Deus? Fica pretinho. Falar com o gel que eu uso, eu volto para o pastor Mário, deixa o cabelo preto.
entendendo? Eu estou cheio de cabelo. O que eu quero dizer? Nós não temos condição nem de ordenar nada do nosso cabelo. Nem da nossa vida a gente tem condição. Se Deus quiser tirar a bola, Ele tira. Por que você acha que tem controle de alguma coisa? Nós não temos controle de nada, nem da nossa vida, nem de um fio de cabelo nosso. Vocês estão entendendo a mensagem? Se Deus é fiel, irmãos, eu tenho que tirar tudo aquilo que me atrapalha a Deus. Eu tenho um filho para ser alcançado por Deus, eu tenho meu marido para ser alcançado por Deus, eu tenho promessas para viver que Deus tem para a minha vida. Mas no momento em que eu estiver preso nessa terra, fazendo as coisas nessa terra, e deixando a comunhão com o Senhor em segundo plano, você não vai viver na seu Senhor. Você vai levar nada, você vai levar maldição para a sua casa. E eu quero dizer para vocês que nós temos que ter e podem toda luta espiritual. O Senhor está falando assim: eu quero sarar nesta noite. Eu quero tirar toda a confusão, todo o lixo que separa da minha cabeça. Eu quero fazer algo novo. Eu quero tirar o que não presta, o que está podre. Porque o Senhor é verdade. Basta você falar para o Senhor assim: Senhor, o que está em oculto que muitas vezes eu não consigo enxergar? Revela para mim, Senhor. Eu quero tomar posse das suas promessas. Porque nós vamos viver as promessas do Senhor. Isso é para mim e para você, querido. Ele só quer o que? Compromisso de abençoar a nossa vida, tirar tudo que é podre e limpar. Porque no momento que José fez isso, você vai ver lá no capítulo 8, o Senhor bradou e deu vitória para aquele povo. Passou o conselho das bênçãos de Deus, passou o conselho, Deus tocou, Deus fez, Deus vitória. Ele fala: passa o conselho comigo, abençoa tua casa, passa o conselho comigo, abençoa tua vida. Sou Deus, e sou o Deus fiel e perto da minha palavra. É um Deus fiel à palavra dele. Eu estou pregando aqui um Deus que mudou a minha vida. Um Deus que hoje não abre mão dele de maneira nenhuma. Porque de 20 pessoas se casaram comigo, só eu para se casar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, 20 anos. Que Deus tem guardado a minha casa, guardado a minha família. Tenho os filhos lindos, abençoados. Tem luta, pastor, bastante. Mas cada luta eu aprendi a entender que ali vai nascer um testemunho de bênção. A entender que ali eu vou glorificar o nome de Jesus. Eu não me deixo mais abater por luta, não. Eu sou otimista. Eu olho para a luta e falo: mais uma, Jesus, o Senhor vai me dar a vitória. Mais uma, Senhor. Porque, gente, a gente não pode dar ouvido para crente pessimista. E estou perdido, não vai ter mais jeito. Não. O Deus que você serve é um Deus de vitória. Amém? Se põe de pé, eu quero orar com você neste momento. Esse Deus é Deus de Deus. Eu fico maravilhado, sabe? Porque eu chorei quando eu meditava nessa palavra. Eu pude ver Deus falando comigo: filho, olha o que eu já tenho feito para a vida. Só que esse ano eu quero mais consagração. Sabe por quê? Porque eu quero mais intimidade com você. Eu quero tirar ele que está podre ainda, que precisa ser limpo. Eu tenho algo a fazer na tua casa, na vida do teu marido, na vida do teu filho, lá no seu trabalho. Sabe aquela vida lá que tanto te importuna? Ela é a passagem da tua vida para a vida eterna. Em momento algum te deixei só, mas tira do meio da tua vida o que é nada. Tira da tua vida o pecado que quebra a comunhão comigo. Espírito Santo de Deus, nessa noite, confunde o teu coração e traga à tona o que é maldito que muitas vezes está lá atrás. Que mostra para você que a ferida ainda está aberta, que necessita ser curada. O Senhor faça refletir e tem que tirar a podridão, querido. A minha promessa está de pé. Tem bênção para você viver.
mas tem que ser tirado da multidão que separa os de Deus. Curva a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo te tocar e trazer agora. Fala assim: Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu diante de ti? Quem tu és na minha vida? Revela para mim quem eu sou. Porque a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor, mas por que eu não tenho alcançado as vitórias? Mostra onde está o meu erro para que eu possa dobrar os meus joelhos nessa noite e confessar. O Espírito Santo te observa, o nosso Deus te observa. Esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda. É noite de vitória, é noite de bênção. Você sabe quem tem atrapalhado a sua vida. Eu quero orar com você. Sabe por quê? Eu também careço dessa graça. Eu também careço dessa presença. Não precisa você abrir tua boca para falar para ninguém, não. O Senhor Jesus conhece. Você tem liberdade, você está aqui no altar do Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir, porque todos nós somos pecadores, eu e você. Mas tem algo que você quer depositar no altar do Senhor, sai do seu lugar. Está aqui o altar. Eu não vou ficar insistindo, não, sabe por quê? Porque Jesus te conhece. E uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada é tomar posse da palavra de Deus. Vós sereis abençoados com os ouvidos dos seus profetas. Você tem liberdade de vir aqui. Você não tem que ter vergonha de nada. Porque você vai se colocar diante de um Deus que sabe sobre entrar no seu lugar. Você quer ganhar aqui? Eu vou orar. Você que teve coragem de estar no seu lugar, vou orar por você também. Viu? Jesus sabe o que você precisa, amado. Você não é louco, você sabe da maneira que você está vivendo os seus. O Espírito Santo está aqui. Ele está agindo, ele está tocando, porque um coração contrito e quebrantado, Deus não existe. E tem coisas que ele tem que ser entregue no altar do Senhor. É no altar do Senhor que essas coisas são queimadas e eu sou liberto como posso da minha Deus. Quantas vezes eu, como pastor e presbítero, quando o pastor ministrava lá, eu descia do altar e ia lá para baixo, porque eu queria tomar posse da minha bênção, para que nada atrapalhasse a minha bênção. Aleluia. Senhor Deus e meu Pai, é tão tremendo a tua presença, Senhor, neste lugar. Que o teu Espírito Santo agora tenha total liberdade em cada vida que aqui está. Que cada um agora, Senhor, diante do teu toque, possa agora se colocar diante de ti e te pedir perdão. Senhor, arranca o impedimento. Senhor, arranca a maldição, arranca a máquina, arranca tudo aquilo que tem impedido o meu povo de prosperar, Senhor. Arranca tudo aquilo que tem impedido o meu povo de ter uma intimidade real, uma intimidade verdadeira, Senhor. Pai, em nome de Jesus.
Mas Pai, traga a eles o entendimento, mas sustenta cada um deles de pé, e que o Teu Espírito Santo faça diferença na vida de cada um deles. Vai repreendendo todo espírito de contenda, de confusão. Senhor, entra agora em cada lar, entra agora, vai renovando, vai trazendo renovo, vai destruindo todo e qualquer artimanha do inferno, Pai. Aonde o inimigo ganhou terreno, que ele bate e retira, mas o Teu Espírito Santo realize na vida de cada um dos seus, que aqui está os Teus propósitos. Eu quero te pedir aos que estão nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Como naquela madrugada o Senhor me despertou-se, aonde eu falei contigo, Senhor, me desperta, que eu quero sentir a Tua presença. O Senhor desperte cada um deles, para que eles venham entender que o Senhor falou forte aos seus corações, e que a Tua palavra seja verdadeira na vida deles. Senhor, guarde-nos longe das Tuas mãos, derrame sobre eles bênçãos que advenham uma hora das santas, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero te pedir agora que o Senhor renove, que a Tua unção venha de uma forma especial, de uma forma verdadeira, aonde no momento da decisão, Senhor, eles escolham servir a Ti, estar diante de Ti. É a minha oração a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe cada um. E toma posse disso como iniciado hoje. Vamos tirar toda a nada da nossa vida, porque Ele promete para vivermos. Amém? Deus